Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Nesta edição, nós vamos falar sobre a violência contra a mulher. Um projeto de lei que está em análise aqui na Câmara proíbe a nomeação em cargo público de condenado por descumprir medida protetiva. O autor da proposta é o deputado Maurício Marcon, do Podemos do Rio Grande do Sul, que conversa agora com a gente. Deputado, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Muito obrigado por participar. Eu que agradeço a oportunidade, ainda mais num tema tão importante para a nossa sociedade, que é a proteção da mulher. Estou vendo que o senhor está até com a gravata rosa aí, justamente para fazer referência aí ao tema da mulher, né? Bom, para a gente começar, eu queria que o senhor me falasse um panorama da situação. Tem muito caso de descumprimento de medida protetiva. Como é que está a situação no país hoje quando se fala em violência contra a mulher? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que lamentar que em pleno 2025 ainda uma mulher tem aqui no seu lar, muitas vezes, se agredida pelo seu companheiro. Isso é uma coisa que realmente nunca deveria ter acontecido na história da humanidade, mas hoje ainda existe. Eu acho que o melhor caminho que a gente pode enfrentar como parlamento essa situação é cada vez mais endurecer a legislação. Não pode ser tratado como algo banal, uma briga de casal, algo do gênero. Não, um homem que é muito mais forte que uma mulher agredir a mulher, o homem foi feito para proteger a mulher, não para agredi-la. E ainda é uma coisa que a gente, na sociedade, todo mundo tem algum conhecido, já ouviu falar, todo mundo sabe de um caso como esse. Então é algo muito corriqueiro ainda e que eu vejo que precisa ser dado mais seriedade ao assunto, ou seja, se endurecer as penas. O homem tem que ter medo quando ele vai fazer esse tipo de coisa e saber que a vida dele vai estar muito complicada se ele tomar determinada atitude. É comum, o senhor já tem algum exemplo de pessoas que estão em situação de descumprimento dessa medida, agredindo a esposa, a companheira e tendo cargo público? Olha, a gente teve uma situação lá na nossa cidade, Caxias do Sul, onde inclusive eu tive a ideia de fazer esse projeto, porque a gente sabe que existe já medidas pós-condenação, quando a agressão é confirmada, se vai com o processo até o fim. Mas isso às vezes demora tempo. E a gente tem que dar um basta nessas pessoas antes de serem condenadas. Porque nenhuma mulher se automutila, se dá soco, isso não existe. Então o que nós estamos propondo? Lá na nossa cidade tinha um assessor, eu acho que ele não está mais trabalhando, um assessor de um vereador condenado pela Maria da Penha com medida restritiva contra ele. Ou seja, ele não poderia chegar perto da companheira. Foi o que aconteceu. Chegou perto, fez ameaças, não me lembro agora se houve novas agressões, mas concordamos todos que estamos acompanhando esse programa que uma pessoa que agrediu sua esposa, a esposa foi à delegacia, abriu uma reclamação, o juiz deu a ela a questão da medida protetiva, ou seja, que o homem não pudesse mais se aproximar dela. Este cidadão quebra a medida protetiva e volta a atacar a esposa, é um risco para a sociedade que uma pessoa dessa esteja atendendo em cargo público. E é tão contrassenso isso existir, Marcelo, você imagina, aí a esposa, às vezes dona de casa ou trabalhando, enfim, ela está trabalhando, gerando impostos e com esses impostos está sustentando o agressor. É totalmente impensado. Então, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é justamente cada vez mais qualificar o serviço público com pessoas que tenham o mínimo de equilíbrio e caráter, porque no meu ponto de vista, alguém que agride uma mulher, caráter nenhum tem. Como é que seria implantado isso na prática? Quer dizer, a autoridade policial é que informa, tem que ter um processo judicial. Como é que as pessoas vão saber? Cria-se uma lista suja? Como é que seria o andamento de colocar essas questões em prática? Até para o público em casa entender, quando a gente protocola um projeto, esse projeto tem toda uma tramitação em comissões, depois vai ao plenário, vai para o Senado, tem a tramitação em comissões, vai ao plenário, se tiver alguma mudança, volta para a nossa Câmara aqui. Dentro desse percurso, ele é justamente para que a gente vai fazer aperfeiçoamentos, entendendo se o melhor é uma lista suja, se o melhor é já ter esse registro numa listagem onde vai se contratar esse CC, esse servidor público, enfim. A gente pode aperfeiçoar o projeto da melhor forma possível, ouvindo, inclusive, vítimas que certamente vão apoiar esse projeto, ouvindo delegados de polícia, ouvindo toda a sociedade para nós construirmos um projeto onde realmente a gente consiga, de uma forma ou de outra, impedir essa agressão. Marcelo, vou te dizer e tu vai concordar comigo, quer ver? Se nós, através desse projeto, nos próximos 10 anos,
conseguirmos fazer que uma mulher a menos seja agredida, já vai ter valido a pena todo o esforço. Então esse é o papel aqui do deputado, da Câmara, é defender quem realmente precisa ser defendido, nesse caso específico, as mulheres. Eu acho que é uma pauta suprapartidária, não vejo que a defesa da mulher hoje está na Câmara, virou quase que um consenso, né, deputado? Aí que tá, que é tão repugnante. Eu já tive na minha vida, quando jovem, bem mais jovem, não que eu seja jovem, né, mas já fui jovem um dia. Eu já tive essa experiência de ver um homem agredindo uma mulher. E eu te confesso que uma coisa é nós pegarmos números frios, né, entrarmos numa legislação, analisarmos, outra coisa é tu vivenciar isso, com os filhos observando. Então, nós precisamos, é uma causa de todo homem público, homem e mulher pública, realmente lutar por essa defesa. Para que crianças não vejam isso e que isso não seja tratado como normal. Na minha casa, Marcelo, o meu pai nunca alterou a voz com a minha mãe. E isso é o exemplo que eu levo para minha casa hoje. Eu acho que esse é o exemplo que a gente tem que passar para os nossos filhos. O homem, ele está lá para proteger a sua esposa, não para agredi-la. Nesse projeto específico, a gente já está indo para um segundo passo. E a gente está tentando antecipar uma condenação que provavelmente vai vir de agressão para o homem que já... Ele tá nem aí para a legislação, que ele sabe que vai ser condenado e volta a agredir a sua esposa. É um projeto para endurecer a Maria da Penha. Já existe a legislação já diz isso, né? De condenação, né? Mas só está antecipando. Estou antecipando justamente para que essa pessoa pense 400 vezes antes de agredir uma mulher. Que nem eu te falei, se nós conseguirmos diminuir em um caso nos próximos 10 anos, eu acho que a gente já tem que comemorar. Certo, tem uma pergunta que chegou pelo site da Câmara, Pércio Leandro, ele não disse a cidade de onde é nem a profissão, mas deixou o nome lá, perguntando se esse projeto de lei valeria também para a mulher trans, né? Já há um entendimento do Supremo Tribunal Federal, inclusive recente, Marcelo, acho que deve ser de 2025, mais tardar 2024, que a Lei Maria da Penha também vale nesses casos. E aqui a gente tem que entrar numa pauta violência. Toda violência deve ser condenada, toda violência. Não importa se é trans, se é hétero, para mim não importa. Importa que a violência tem que ser condenada. E uma pessoa adulta que agride alguém com menos estrutura física, com menos chance de se defender, ela não pode estar prestando um serviço público. Porque você imagina, às vezes, a pessoa é completamente perturbada, bateu na sua esposa em casa, quebrou a medida protetiva, vai atender um cidadão, uma cidadã ali numa repartição pública, se irrita com a cidadã e começa a bater nela também. É esse tipo de pessoa que a gente está falando. Então, assim, tem que ser afastado. Eu acho que essa pessoa tem que ser punida. O ser humano, ele só respeita o que ele teme. E a lei, ela é feita justamente para colocar limites. Você imagina se hoje nós não tivéssemos legislação que pudesse bater na mulher, pudesse fazer o que quiser. Eu não tenho dúvida que a situação seria ainda pior. Então, nós precisamos cada vez mais endurecer. Esse tipo de ser humano que não tem freio, que não consegue respeitar sua companheira, ele precisa ser parado de uma forma ou de outra. Deputado, nosso programa está chegando ao final, só para informar sobre a tramitação, está começando a tramitar agora, né? Vai ter que passar pelas comissões, mas como tu muito bem falou, é uma pauta de consenso. E quando existem pautas de consenso aqui na casa, muitas vezes as próprias comissões, elas têm pautas de consenso, ou seja, onde não há, basicamente, discussões mais acaloradas acerca do tema. Essa é uma. Eu não consigo imaginar que algum parlamentar seja contrário a uma pauta tão cara como essa, que é endurecer ainda mais os agressores das companheiras. Obrigado, deputado. Nosso programa chegou ao final. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Tendo novos projetos, espero ser convidado aqui, é sempre uma satisfação. Vamos nos reencontrar, com certeza. E nós estamos chegando ao final. Eu te convido a acessar as redes sociais da Câmara dos Deputados, incluindo o novo Instagram da TV Câmara, @TV Câmara Deputados, e também o nosso canal no YouTube. Aproveite para se inscrever e eu agradeço pelos nossos mais de 1.200.000 inscritos. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.